Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Louvado seja o nome do Senhor. Neste ano de semeadura, que nós já iniciamos aqui neste lugar, Cristo ele semeou a graça. E a Bíblia vai falar que ele semeou a graça em uma terra que estava morta, mas para que houvesse vida, para que nós fôssemos justificados, para que nós andássemos como ele andou. E a Bíblia vai falar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, segundo o Espírito. Hoje, nessa noite, talvez é um culto diferente, não só para vocês, para mim, mais ainda, porque é a segunda vez que eu vou dar meu testemunho, e é a primeira vez que eu vou dar o testemunho dessa maneira, e é uma palavra que Deus, Ele sempre coloca no meu coração, na qual quando Jesus, Ele fala para aquele paralítico: levanta, pega a tua cama e anda. Amém. E hoje, para a glória de Deus, essa é a minha cama. Não foi bem assim antes, do jeito que agora os irmãos me conhecem, do jeito que os irmãos me veem. Fui de uma família pobre, só que meu pai e minha mãe sempre batalhador. Meu pai trabalhou muito, minha mãe sempre dona de casa. E eu fui aprendendo coisas que eles foram me ensinando, na qual eles diziam que eram católicos, mas não iam para a igreja católica. Eu presenciei, eu participei de mais cultos pagãos dentro da minha casa dos meus pais do que propriamente dito em terreiros, porque eles permitiam, eles traziam chamadas mãe de santo, pai de santo para dentro da casa, para estar fazendo trabalhos e mais trabalhos. E aí eu pude ver uma manifestação na qual eu sentia um clima pesado, mas também eu sentia que algo acontecia com aquelas vidas. Elas eram tomadas de tal forma que às vezes me assustavam, não me trazia paz, embora pequeno. E eu ia crescendo com aquilo, e quando as coisas não davam certo, às vezes minha mãe levava para a mesa branca, e às vezes quando não dava certo para benzer, então era um liquidificador, não tinha nada definido, mas eles, aos olhos deles, estava certo, estava tudo andando, mas nem sempre tudo quando anda está certo. E é por isso que Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui nesta noite, para entendermos o agir de Deus, para entendermos como Deus trabalha, e para entendermos que Ele continua trabalhando, para entendermos que não há ninguém perdido, todos têm uma chance, e todos têm jeito. E eu glorifico o nome do Senhor, porque Ele foi me ensinando desde pequeno, na qual, na casa dos meus pais, eu jogava bola aos 4 anos. 4 anos eu já comecei a jogar bola, e aos 6 anos de idade, eu me lembro como se fosse hoje, eu jogava na Portuguesa aqui de Santos, e meu pai aos 6 anos de idade, ele me ensinou a pegar ônibus. Ele dava sinal, ele falava: olha o número do ônibus, e eu olhava, ele parava, falava para o motorista: olha,
eu vou estar esperando ele na Portuguesa. Eu vou dar sinal, você para lá para mim, por favor. E ele me ensinava esse caminho. E eu jogava bola, jogava bem. Jogava no Portuários. Joguei durante alguns clubes, joguei futebol de salão em muitos clubes. Talvez essa não era a vida que eu queria. Ou talvez não era essa vida que tinha preparado para mim. Mas eu jogava bem, eu gostava do que eu fazia. E ali eu fui crescendo. Meus pais tentando me ensinar da melhor forma, com certeza. Mas aquilo foi me incomodando. Aqueles cultos pagãos, aquelas idolatrias, aqueles trabalhos dentro de casa. Eu via que sempre havia briga, sempre havia discussões. Não entendia porquê. E meus pais, principalmente meu pai, ele gostava muito de arma de fogo. E tinha muitas em casa. Tinha muitas. E uma vez eu lembro que teve um assalto em casa. E embora tivéssemos muitas, não podíamos fazer nada, porque fomos rendidos, fomos abordados. E ali eu fiquei imaginando mais uma vez quão frágil nós somos. Embora tivéssemos muitas armas ali naquele momento, mas não deu para fazer nada. E eu fui vendo que meu pai, ele foi continuando a cuidar de mim. Eu fui vendo que eu fui crescendo, eu fui vendo que as coisas foram mudando, eu fui vendo que eu fui continuando no futebol, até um certo tempo, quando eu tinha uns 16 para uns 17 anos, eu comecei a jogar no Jabaquara. E ali eu ia com um rapaz de 2 ruas de trás da minha casa. Nesse tempo, eu era um rapaz, um jovem sadio. Eu era um jovem que tinha planos. Eu era um jovem que procurava praticar esporte, procurava fazer o bem. Mas depois que eu comecei a ir e vir com este jovem, as coisas começaram a mudar. Porque aí não éramos nós só ir para o futebol, tinha que ter algo a mais. E ele, usuário de droga há muito tempo, sem eu saber, sem eu conhecer, ele foi me incentivando. A princípio, não fui participando, não fui gostando, mas sempre estava junto, sempre estava próximo. Mas o diabo, ele é sujo. Sempre ele vai precisar de um momento para que ele venha usar vidas também, para levar para falência, para levar para a morte, para levar para a destruição. E ali, de uma dessas vezes que eu estava muito triste, e ele me levou, e ali foi a primeira vez que eu usei, de muitas. E ali o esporte, o futebol, já não tinha tanta graça. Já nós não conseguíamos chegar cedo no futebol. Nós não conseguíamos ter a mesma disposição, o mesmo ânimo que antes, a mesma responsabilidade que antes. Por quê? Porque nós ficávamos virados. E ninguém consegue nem trabalhar e nem exercer função nenhuma se ficar virado a madrugada todinha e no dia logo cedo ter que trabalhar ou ter que jogar futebol, fazer qualquer esporte. O corpo não aguenta. Por mais que a mente tente fazer, o corpo não aguenta. E o nosso rendimento foi caindo, foi caindo, foi caindo ao ponto de o futebol já não ser importante. Nós começamos a nos desviar, começamos a buscar outras coisas, talvez para sustentar agora um novo vício. E nós fomos começar a fazer pequenos cultos. Eu não tinha necessidade, mas o diabo, ele é tão sujo que ele acaba colocando na cabeça das pessoas uma necessidade falsa, uma necessidade na qual você precisa, você tem que fazer. E ali nós fazíamos pequenos cultos, e ali mais à frente, só
a cocaína não dava. E aí tinha algo a mais. E outras drogas vieram. E aí eu fui vendo que a minha vida ela foi tomando um outro rumo. Porque o futebol e o esporte parou de vez, acabou. E aí eu fui começando a tomar um novo rumo da minha vida, na qual eu fui me envolvendo em coisas que não deveria. Fui conhecendo lugares, pessoas, na qual antes eu não conhecia, na qual pensava que eram meus amigos. E nesse mundo, alguns irmãos devem saber que aparecem muitos amigos, aparecem muitas pessoas para te oferecer essas coisas, mas poucos para dizer a verdade, poucos para tentar te tirar, poucos para tentar resgatar, a ponto de mais um culto pagão desse na casa dos meus pais, eu já com 17 para 18 anos, uma tal chamada mãe de santo, sei lá do que, começou e falou tudo o que eu vinha fazendo em oculto para os meus pais e para todo mundo. Eu passei uma vergonha tremenda. E é isso a função dele: te levar para a lama, me levar para a lama, e depois te envergonhar, me envergonhar. Foi isso que ele fez comigo. Ali eu passei uma vergonha muito grande. E aí, mesmo assim, eu não tinha forças para sair. Eu não conseguia mais forças, que eu já estava enraizado, eu já estava encolerado, eu já estava acorrentado. E ali nós começamos a sair para outros lugares, fazer outros cultos, fazer outras coisas. E mais à frente, na qual eu fui me envolvendo com outros tipos de pessoas e fazendo outros tipos de aventuras ou de loucuras, na qual os jovens costumam fazer hoje em dia, e acham que é bonito, acham que é da hora, acham que é o certo. E ali eu fui correndo muitos riscos de vida. Hoje em dia eu entendo que não era sorte. Hoje em dia eu entendo que era livramento de Deus. Hoje em dia eu entendo que era a mão do Senhor me livrando. Porque eu gostava muito de baile funk. E na época, não era que nem hoje, mas na época tinha muito guerra de bairro contra bairro. E numa dessas guerras, eu me lembro como se fosse hoje, um rapaz daqui do Canal 5 foi num dos bailes de lá de São Vicente do Ibepochá, e nós tínhamos rixa de bairro contra este bairro. Eu me lembro como se fosse hoje, uma distância como daqui na porta. Ele desferiu 2 disparos na minha direção, e esses 2 disparos eu não acreditei, eu pensei que era de brinquedo, eu pensei que era de mentira, e eu fiquei parado olhando. Quando ele ia dar o terceiro, falhou, e ele correu, e eu corri atrás dele, e eu comecei a me envolver só com quem não prestava, com os piores. Por isso que hoje eu glorifico Deus, porque hoje Ele me colocou com os melhores. Aleluia! Glória a Deus! E ali eu estava com os piores, eu andava com os piores. Parece que eu sentia prazer de andar com os piores. Parece que quanto mais eu ia, mais eu sentia gosto de fazer coisa errada. Parece que as coisas erradas, quando as pessoas costumam fazer, parece que elas aparecem de bandeja, aparecem na sua frente, uma atrás da outra. Você escolhe. Coisas boas vão aparecer muito difícil. Pessoas boas vão aparecer muito difícil, mas vão aparecer. Como apareceu muitas mulheres e homens de Deus me falando de Jesus. Como muitas vezes cristãos tentavam falar com a minha mãe, e quando ela via na porta, ela falava: é crente, vamos entrar. E muitas vezes, quando ela não tinha jeito, quando ela estava saindo e estavam chegando para abordá-la, ela falou: eu sou macumbeira. Espantava. Eu fui aprendendo isso. Com esse aprendizado que eles me ensinavam,
que pastor era ladrão e que crente não prestava. Sempre ouvi isso quando criança. Mas hoje, eu e você temos a oportunidade de mudar tudo aquilo que nós ouvimos quando criança. Hoje Deus, Ele dá a oportunidade para mim e para você mudar esses palavreados que nós ouvíamos, essas palavras malditas, esses pensamentos, porque o poder de Deus está sobre nós. Ele nos ungiu para pregar as boas novas. E eu sempre ouvi isso desde criança. Eu fui crescendo com isso. Sempre quando eu passava por uma igreja, eu olhava para dentro, eu via aquele reteté, eu via aquele língua estranha, eu achava aquilo meio esquisito. Talvez pelo que os meus pais falavam, eu achava até mentira. Mas eu sabia que alguma coisa tinha diferente ali dentro. Eu tinha certeza que quando aquele povo orava, alguma coisa acontecia. Eu sabia. Algo dentro de mim confirmava. E eu sempre fui crescendo com isso, pastor. A ponto de, quando eu completei 18 anos, aí é aquele momento em que a gente fala, agora ninguém me segura, né? Agora eu posso fazer tudo. Agora eu sou o cara, agora eu vou sair, agora eu vou fazer, vou acontecer. Agora eu não tenho mais freio. É assim que muitos jovens pensam, mas não deveriam. Porque aí, o que já não tinha freio desinvestou. Que aí eu comecei a me envolver com coisas mais pesadas, com armas mais pesadas, com pessoas mais pesadas. E aí eu comecei a ir em situações de alto risco. Ou era a minha vida ou era a vida do próximo. Muitas dessas vezes, graças a Deus, não encontramos ninguém. Mas teve um dia que quando eu tinha um salão, eu consegui montar um salão aos 18 anos em Cubatão. E ali tinha um rapaz, na qual ele não era bem quisto em alguns lugares, mas ele procurou fazer algo para me prejudicar. E ali subiu uma raiva tão grande, porque ele me prejudicou. E a primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa que não tem Deus, de uma pessoa em que o inimigo tomou, e talvez uma pessoa que tivesse uma legião de demônios dentro dele, que eu estava falando, eu quando era no passado, a primeira coisa que vem no pensamento é falar, vou fazer alguma coisa, vou resolver com as minhas próprias mãos. E quantas vezes eu fui trabalhar armado procurando esse rapaz e não encontrava. Todas as vezes que eu estava sem nada, eu o encontrava. Mas tem um dia que o inimigo ele colocou tão intensamente na minha mente para me fazer, em que infelizmente não teve jeito. Infelizmente eu me envolvi no homicídio. E aí depois eu tive que fechar o salão, tive que fugir, tive que sair. E o rapaz que estava junto comigo foi o primeiro a me delatar. E não sei se os irmãos sabem, neste mundo podre, neste mundo sombrio, quem faz isso não tem perdão. E eu não podia agir da mesma forma, o delatando, porque eu sabia as consequências, eu sabia como é que funcionava. No mundo, ou está ou não está, ou é ou não é. E na igreja também não é diferente, ou está ou não está, ou é ou não é. E isso eu aprendi desde cedo. Ou estamos juntos ou não estamos. Amém. E ali, mesmo eu saindo, mesmo eu fugindo, mesmo eu tendo que sumir durante um tempo, quando eu voltei, eu ainda estava sendo procurado. Eles me encontraram. E ali, quando eles me encontraram, eu fui parar no primeiro DP de São Vicente. E ali no primeiro DP de São Vicente, fiquei durante 8 meses, esperando júri popular.
E quando chegou o júri popular, eu pensei na minha mente: vou sair, vou conseguir tentar responder em liberdade. Por que que quando as pessoas fazem as coisas erradas, elas acham que tem que ser do jeito dela? Elas acham que vão poder dar um jeitinho, vão poder encobrir, vão poder amenizar. E quase todas as vezes não é assim. Nós não conseguimos. Foge do nosso controle, foge da nossa mão tentar mudar algo na qual já nós executamos e fizemos. E ali, no júri popular, eu tive a maior decepção da minha vida. Fui condenado a 12 anos, regime fechado. Isso foi dia 18 de fevereiro de 2001. E ali eu fiquei esses 8 meses esperando. Mas quando, dentro desses 8 meses, eu já estava pensando em como sair dali. Porque, como eu falei, na rua eu já tinha me envolvido e me misturado com os piores. Lá dentro não foi diferente. Também me envolvi com os piores. E ali passa-se o tempo na qual nós tentamos sair. De várias maneiras eu tentei sair, todas frustradas. E só nesse tempo que eu fiquei ali, eu pude contemplar, eu pude ver muitas coisas horríveis, muitas mortes. Talvez alguns irmãos conheçam, ou talvez não conheçam como é a vida lá dentro, como é o andar, como é o dia a dia. Talvez às vezes a gente tenha um pensamento errado, um pensamento diferente, porque lá dentro se constrói um outro mundo, um mundo paralelo, um mundo na qual não pode fazer umas coisas, mas tem quase todas as coisas. Um mundo na qual é controlado pelo sistema interno, na qual temos que andar na linha. Se sair fora dela, pode se pagar com a vida. E ali, eu tentando sair, eu passei durante uma situação em, se eu não me engano, foi em 2001 mesmo, na qual tentei sair de lá. E foi uma explosão muito grande que teve, na qual todos que estavam ali foram transferidos, porque precisou fazer uma reforma. Os vidros da Santa Casa, do São José, quebraram, os vidros do estacionamento quebraram, os vidros dos carros que estavam no estacionamento despedaçaram. Tão forte foi a bomba, a explosão que teve. Frustrado. Mais uma tentativa frustrada. E ali, nessa transferência, me transferiram para a penitenciária 2 de São Vicente, a P2. Antes disso, me transferiram para o Dakar 10, antigo Dakar 10, conhecido como o açougueiro. Agora me responde, por que açougueiro? Não preciso nem falar. Os guardas já não tinham mais o poder de colocar tranca, de trancar. Perderam. E quando eu cheguei lá, eu vi aquela cena, aquela situação. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E a primeira coisa que eu recebi, além de cumprimentos e tapas nas costas, foi para me defender. Foi uma faca. Porque a vida lá dentro, em alguns lugares, pelo menos naquela época, era um pouco diferente da de hoje. E ali eu vi, acordava com gritos. Tem crianças aqui?
acordava com muitos gritos, muitas cenas na qual, em filmes de terror, só que as pessoas veem, pessoas jogando bola, mas não com bola, vocês entendem? E foram coisas que não me falaram, foram coisas que eu acordava e me deparava com aquilo. Eu acordava e me deparava com pessoas lavando sangue, que as pessoas que acabaram de morrer. Os guardas tinham perdido o controle, não podiam mais fazer nada, a ponto de eu passar a primeira rebelião ali naquele lugar. Uma rebelião pequena, mas muito traiçoeira. Uma rebelião na qual era derramamento de sangue. E ali a gente tenta se defender. A gente não sabe quem é amigo e quem não é. Pelo menos naquela época. Aí desativaram essa cadeia, essa da Cardés. Me transferiram para a P2 de São Vicente. Na P2 de São Vicente, eu fiquei durante 1 ano. E ali nesse 1 ano, também me envolvi com pessoas. Eu não sei porquê. Quando as pessoas andam nesse mundo, eu acho que como se for, é um imã. Eu acho que o mesmo demônio, eles se conhecem entre eles e se aproximam. Deve ser algo desse tipo, porque não tem outra explicação para tamanha maldade, para tamanha ruindade em grupos. Mas aí eu estava começando a trabalhar, pastor, porque lá dentro tinha várias firmas. Mas mesmo assim, toda pessoa, quando ela não quer mudança, ela pode estar até no lugar bom, ela não vai procurar mudança. No lugar bom ela vai procurar fazer coisas ruins. Agora, quando a pessoa está com o coração voltado para mudar, ela pode estar num lugar ruim, ela vai procurar mudança. É diferente. E ali naquele momento eu não estava procurando mudança, eu estava procurando uma maneira de sair dali, somente. Isso que eu coloquei na minha cabeça e no meu coração, somente uma maneira de sair dali. E ali nós tentamos de tudo, até que teve umas coisas que, brigas de rua, na qual eu encontrei pessoas que depois chegaram lá e quiseram resolver lá dentro. E eu pensei comigo, e agora? Eu faço o quê? Mas na época já tinha um outro sistema dentro das penitenciárias, na qual isso não podia ser mais feito, na qual aparentemente foram colocados uma paz deles, na qual não poderia acontecer mais essas coisas. E ali foi deixado para resolver na rua. E ali nós continuamos. Me mandaram de transferência ali para Presidente Venceslau, a penitenciária onde Presidente Venceslau. Algumas cadeias, algumas penitenciárias na época tinham apelidos, como falei, da K10, o açougueiro. E essa era conhecida como o Parque dos Monstros. Era um lugar que ao entrar você já sentia o cheiro, você já sentia a opressão, você já sentia a pressão, você já sentia o clima lá dentro, que não era favorável. Mas se já está lá dentro, vai fazer o quê? Eu pensava assim, não tinha medo de nada, vou ter medo agora para quê? Vai adiantar o quê? Era esse o meu pensamento. Porque quem está lá dentro, em alguns lugares, tem que ser forte. Tem que ser forte de alma, de espírito, de coração. Porque eu vi pessoas que chegaram boas e saíram doidas, completamente doidas, porque não aguentavam. E aquilo me entristeceu muito de ver aquilo. Pessoas, filhos de cristão,
muitos naquele lugar, na qual eu conhecia a mãe de alguns, mulher que orava, mulher que ia para a igreja, mulher de oração, na qual eu não entendia as coisas de Deus, eu não entendia o porquê que o filho estava ali, se a mãe estava buscando, se a mãe estava na igreja, e entrava e saía, e dava um tempo e entrava de novo. Meu Deus, que é isso? Mas Deus, Ele sempre, com a mão dele, Ele sempre me sustentou. Com a mão dele, Ele sempre foi me protegendo, para a honra e glória do Senhor. E eu nunca fui entendendo isso, porque eu não conhecia. Para mim era sorte, mais uma sorte, mais uma sorte. E neste lugar, onde eu passei a pior experiência da minha vida, isso já foi em 2005, na qual teve uma mega rebelião, na qual, quando a cadeia se rebelou, e eu lembro até hoje, quando eu fui até a frente, que era uma distância muito grande, a penitenciária de lá era muito extensa, muito grande, muito comprida, sombria e escura. E quando eu fui até a frente, quando eu voltei, estava aquele corre-corre, aquele tumulto, porque tinha facções rivais dentro daquele lugar. Não vou citar nomes, mas tinham facções rivais. E no tempo que aconteceu isso, uma que era oposição a uma mais conhecida, achou que era com eles, e ali se deu a rebelião se intensificou, se aumentou, a ponto do negócio perder um pouco a estribeira e o controle. E nessa, quando eu fui até o início, quando eu voltei, e eu olhei para o lado assim, de onde tinha a parede tinha um vidro assim, que era para entrar a ventilação, e nessa tinha como se fosse um parapeito assim, virado para cá. Eu vi uma coisa que eu nunca vi. Eu vi 5 cabeças. E quando eu entrava, eu olhava para dentro dos pavilhões, eu via o restante do corpo. Uma pendurada em traves, de cabeça para baixo. A outra em lança. E o cheiro de sangue, e o cheiro de morte naquele lugar. Mas dias antes de acontecer isso, ouça só o que aconteceu. Estava se tendo uma tentativa de fuga. E alguns irmãos sabem que quando há tentativa de fuga, e quando é descoberto, procura-se saber quem foi o culpado. Estava assim, rolando, que poderia ser a minha visita, a pessoa que foi me visitar. Só que eu estava num lugar que a comunicação era muito precária. Mandava-se carta hoje, chegava a semana que vem, e mandava-se, voltava na outra semana. E ali eu tinha 30 dias para provar a minha inocência. Se não, poderia ter 6 cabeças. Eu falo isso porque eu conhecia as pessoas. Falo isso porque eu conhecia o lugar que eu estava. Falo isso porque eu sabia que isso poderia acontecer. E era normal. Era tão simples acontecer isso. Da qual nos nossos olhos é uma coisa tão brutal, tão fora do normal, fora do comum, fora de uma realidade. Mas aconteceu. Mas ali eu não consegui retornar nos 30 dias. Eu fiquei muito apreensivo. Mas como eu andava com essas pessoas, a maioria delas gostavam de mim e sabia que eu fiz isso. Mas sempre tem uma minoria na qual falava: não, faz logo ele,
E eles falavam: não, vamos esperar. Mas ali, em todos os lugares que eu passei, sempre há uma cela na qual ainda há homens de Deus que talvez estão pagando por coisas que não fizeram tão injustamente, ou pessoas que se converteram lá dentro e que vão para essas celas e que oram e que buscam e que têm uma experiência com Deus lá dentro, embora você não saiba. Tem pessoas assim. E logo depois de um dia desses, antes de acontecer, uns 2 dias desses, antes de acontecer essa mega rebelião, um irmão vira para mim e fala: rapaz, eu não te conheço, não sei nem o seu nome, mas no meu sonho apareceu você. Deus manda te falar que você vai passar uma provação muito grande, mas fique firme, que Deus está contigo. Amém. Eu não entendi nada, ouvi, mas eu não entendi nada. E aí, depois que se passaram os 30 dias, descobriram quem foi. E é como você voltar a si, respirar fundo e agradecer a Deus mesmo sem conhecê-lo. Eu falo com toda certeza. Às vezes quando eu encontro ateus, pessoas que se dizem de espiritismo, até mesmo de macumbaria, numa hora em que eles estão precisando, eles sabem o que fazer, porque essa essência já está posta dentro da criatura, a essência de Deus. Eles sabem quem procurar. E foi uma dessas vezes que eu agradeci a Deus mesmo sem conhecê-lo, pastor. E ali eu pude ver, não consegui provar, porque a carta chegou depois que aconteceu a rebelião, mas até aí eu já tinha mandado a visita, sabe? Eu era muito sistemático, eu era muito neurótico, meu coração era muito duro. Para me rir era muito difícil. E até pouco tempo atrás foi assim. Embora os irmãos me vejam hoje dessa maneira, mas ainda, até nos dias de hoje, às vezes, em meus sonhos, aparecem situações assim. Às vezes eu acordo chorando. Aleluia! Glória a Deus! Seja Deus. Fiel, Deus, amém. Aleluia! Mas eu agradeço, Glória a Deus! Aleluia! porque só Ele podia. Aleluia! Quantas vezes eu acordo pensando: será que eu estou lá dentro ainda? Porque o sonho parecia tão real. E quando eu acordo eu vejo que é mentira. Me dá uma alegria. Aleluia! Porque eu não passei 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Eu passei 7 anos naquele lugar. 7 anos, indo de penitenciária a penitenciária. Porque eu me envolvia só com quem não prestava. E quando eu tentava fugir, me colocava no castigo. E eu tentava fugir do castigo. Lá dentro eu aprendi a fazer coisas que aqui fora a gente nunca vai imaginar. A gente tem que aprender a se virar, aprender a viver da pior forma, mas tem. E ali, depois daquela rebelião, embora ela fosse muito brutal, a penitenciária só foi entregue na mão do diretor depois que ela veio abaixo, depois que foi quebrada tudo, na qual nos jogaram para dentro de um único pavilhão, todo mundo espremido. E ali durante alguns dias estavam vendo para onde ia mandar aquele povo todo, e foi mudando parte por parte, na qual, como se tivesse ruim, será que pode piorar mais ainda? Pode.
porque aí teve fuga. Imagina numa cidade de interior, no meio do mato, onde é calmo, tranquilo, a paz. Daqui a pouco sabe-se que está todo mundo louco lá dentro, e que a reportagem da Rede Globo começa a mostrar aquelas coisas, pessoas decapitadas. Isso foi mostrado em reportagem, isso não é novidade. Isso até nos dias de hoje talvez ainda acontece, mas são pessoas que não têm Deus, são pessoas que se entregaram para o mal de uma tal forma, na qual muitos de nós, se olhássemos, ia falar, não tem mais jeito. Mas eu digo, tem jeito sim. Aleluia. Tem jeito sim. Sabe por que tem jeito? Porque todas as vezes, todos os domingos, quando ia se iniciar as visitas, fazia-se um círculo muito grande e era feita a oração. Eu descobri que tem uma única coisa, duas, que consegue aniquilar o mal, o sofrimento, a dor e a escuridão daquele lugar: louvor e oração. Corações duros louvavam a Deus, choravam por alguns segundos, e eu pude ver o poder que tem no louvor, o poder que tem na oração. Embora eu e você ainda não saiba o tamanho desse poder, mas ele tem poder de aniquilar o mal. Aleluia. Ele tem poder de transformar o mal em bem durante alguns segundos, os segundos que precisa. Mas aí depois começa-se tudo de novo, e ali aquele coração que estava sendo quebrantado começa a se entregar de novo, e o mal toma conta, porque aqueles lugares penitenciários, eles são carregados de maldade, são carregados de coisas ruins. Embora eu estivesse em alguns lugares ouvindo vozes, ouvindo gemidos, ouvindo choros, mas eu me encontrava numa posição às vezes, e eu falava sem saber, sem conhecer: será que eu vou sair daqui vivo? Será que eu vou sair daqui ainda com saúde? Ou melhor, quando que eu vou sair daqui? Eu não tinha uma certeza, porque embora eu tivesse um sistema, embora eu tivesse tempo, lá dentro é outro tempo. Lá dentro, a cadeia de cada um, ela pode se aumentar mais ainda, como pode se diminuir, você ter um bom comportamento trabalhando. Então eu não tenho uma certeza de quanto tempo as pessoas vão ficar. Tenho uma certeza que lá não é bom. E depois me mandaram de lá transferência para Paraguaçu Paulista. Nunca tinha ouvido falar. Na qual nós ficamos lá durante 8 meses. E lá eu participei de outra rebelião. Só que essa rebelião, ela foi mal organizada por quem deveria organizar. E as pessoas que estavam lá dentro sofreram represálias, a ponto de eu ver coisas que eu só vi em filme: homens de preto, de capuz, descendo no meio do pavilhão, de rapel, de helicóptero, já soltando bomba em todo mundo, coisa de louco, corre, corre, e tiro de bala de borracha em todo mundo. E quando eles conseguiram conter, entravam com o Rottweiler e não estavam nem aí se eu arrancar um pedaço da carne ou não, e faziam com gosto, e chamavam de lixo, de escória. Era isso o que as pessoas lá dentro eram para eles: lixo e escória.
Eu pude ver pessoas do meu lado serem mordidas por este cachorro. É uma situação muito ruim, porque você não pode fazer nada. Uns tentavam levantar para tentar acolher, acudir, tentar ajudar, mas ai de quem tentasse. É uma pressão muito grande, mas tudo isso é mediante a uma ação, porque toda ação ela vai ter uma reação. Embora as ações foram más, as reações foram piores, mas a minha reação, a minha atuação na presença de Deus, ela tem uma reação boa. Nesses tempos de semear, vamos procurar semear coisas boas. Já temos visto, temos ouvido muita maldade, não no nosso meio, no mundo. E ali, depois de um tempo, depois me mandaram de transferência ali para penitenciária onde São Vicente, na qual eu fiquei 6 meses. E ali também eu me envolvi com quem não prestava, na qual eu estava ali na parte que fica aberta, na faxina, na onde todos eles ficavam abertos ali. Mas ali nós estávamos preparando já algo maligno, na qual o diretor ficou sabendo, e ali me mandaram de trânsito. Trânsito é onde os presos ficam em qualquer penitenciária, em qualquer lugar, até achar um lugar para ir, até achar um lugar para ficar. E eu fiquei 6 meses de trânsito no CDP de São Vicente, 6 meses esperando um lugar que me aceitasse. E aí, quando reformaram essa penitenciária, que antes era convívio normal, me mandaram para lá de novo, para me penitenciar aonde Venceslau. Só que dessa vez ela estava diferente, ela estava arrumada. Só que dessa vez ela era o castigo do castigo, o castigo do sistema. Dessa vez não tinha mais brincadeira, dessa vez não tinha mais tranca aberta, dessa vez era trancado 24/48, não tinha sol. O mínimo que poderia se ficar lá era 30 dias. E ali nós ficamos durante 38 dias, trancados. E nesses 38 dias, havia uma facção rival, na qual tomava conta da comida. Para vocês entenderem isso, essa luta já começava no preparo que chegava para nós, porque essa comida ela não vinha limpa, essa comida ela não vinha agradável, às vezes ela vinha azeda, às vezes ela vinha estragada, mas muitas vezes ela vinha com vidro, com veneno de rato, na qual a gente, para comer, tinha que ir colocando de lado e vendo se dava para comer, ou então não comia e ficava com fome. E a gente às vezes, quando estava se alimentando, ouvia alguns de outra cela gritando, chamando de enfermaria, que o irmão comeu com pressa e estava vomitando sangue. E algumas vezes a gente via alguns voltar, e outras vezes a gente não tinha mais notícia. E cadê? O que aconteceu? Não tinha notícias, omitiam, mas a gente sabia o que aconteceu. A gente sabia que esse não voltaria mais. É uma lei dura, é uma vida dura, uma vida, é um mundo secular, é um mundo paralelo, mas na qual eu vivi, eu venci. E Deus foi glorificado, e é glorificado. E nesses dias que eu fiquei ali naquele lugar, sempre, ao fim da tarde, tinha um irmão, eu não sei quem é o irmão, porque nós éramos trancados, somente
cubículo bem quadrado como daqui na parede ali, e um chapão de vidro somente com espaço para passar a comida e um olhinho para você ver, só isso, durante 38 dias. Tem pessoas que ficaram 60, 90 dias lá. E eu falei lá dentro: Senhor. Por que eu falei Senhor? Porque o primeiro livro que eu li da Bíblia foi o Apocalipse. Embora eu não entendi nada, mas eu tinha recebido o Novo Testamento, um livrinho azul pequenininho, na qual nos momentos de tristeza e de angústia, eu sempre abria ali um pouco. Eu falava: Senhor, será que eu consigo sair daqui? E nos fins da tarde, o que me acalmava e alegrava aquele lugar era o louvor que o irmão sempre reunia todos. Era todos os dias. Ele sempre chamava todos para estar louvando. Aquele louvor e oração. E ali aquele lugar ele ficava numa paz tremenda. Ele mudava o ambiente. É uma coisa que não dá para explicar. É uma coisa na qual o que era ruim ia embora. O que era mal era aniquilado. Aleluia. E ali eu pude glorificar a Deus. Naquele lugar eu comecei a entender. E ali, depois de passar esse tempo todo, esses 7 anos, quando eu saí, eu não me converti. Quando eu saí, eu pude procurar pessoas piores para começar tudo de novo. Já estava fazendo tudo errado de novo, porque as primeiras coisas que venham mal de novo para entregar de bandeja, para não deixar o bem tomar conta. E ali ele oferece. E como eu estava fraco, como eu não conhecia, eu peguei e comecei novamente a fazer coisas que não devia. Mas uma mulher pregou o evangelho para mim. Aleluia. Uma mulher falou de Jesus, falou que ele podia mudar a minha vida. Aleluia. Podia mudar a minha história. E aquelas palavras naquele momento, ela entrou no meu coração de tal forma que eu falei: eu quero conhecer esse Jesus. E eu comecei a novamente me reerguer. Montei o salão novamente. Só que eu recebi a palavra, mas mesmo assim eu acreditava que o mal poderia tentar resolver de alguma forma. Neste salão foi chamada uma mulher para dar banho de pipoca e colocar vela preta e pimenta e um altar na entrada do salão e banho de pipoca no salão todo. E eu achava que aquilo ia resolver. Mas Deus falou para essa mulher: olha, fala para ele esperar sentado, pois não vai entrar ninguém. E ela falou. Eu não acreditei. Mas Deus, ele é tão bom que para nós que somos salvos, nós não precisamos mais de milagres ou de maravilhas. A palavra dele nos basta. Amém. Mas para quem não conhece, ele se faz tão presente que ele mostra o milagre, a maravilha. Ele mostra que é ele realmente. E eu era igual Tomé: Senhor, se o Senhor existe, é verdadeiro, eu quero ver, eu quero sentir, eu quero conhecer. E ali ele foi me mostrando dia a dia o poder dele. Ele foi se revelando de tal forma que ele foi me mostrando coisas que só eu sabia e tinha acabado de falar. E ali eu fui, a cada conta-gota dele, eu fui recebendo, e eu fui entendendo, e eu fui vendo que aquilo era verdade, a ponto de uma pessoa me chamar para um culto. Eu falar: eu vou. E chegar lá, o pastor, que não sabia nada da minha vida, me chamou e começou a falar a minha vida, e falou: não faça aliança com o maligno, Deus tem mais para a tua vida. E começou a falar, e começou a falar, e aquelas palavras foram entrando no meu coração de tal forma que eu fui falando: é verdade o que ele está falando, ele não me conhece, eu nunca vi ele, é verdade.
Primeira coisa que eu cheguei, quando eu cheguei no salão, foi quebrar os altares todos. E a partir daquele dia, eu nunca mais eu larguei das mãos do Senhor. A partir daquele dia, Deus ele foi me mostrando tamanho grande o amor dele por uma vida, e ele foi colocando no meu entendimento, no meu coração, o trabalhar dele no longo desse tempo. É como se fosse um filme que a gente vai vendo. Ele foi me mostrando. Lembra aquele dia? Olha eu com a mão. Lembra aqueles tiros que não pegaram em você? Foi a minha mão. Lembra aquela outra situação? Foi eu que estava por trás. Ele foi mostrando cada coisa. Eu fui entendendo o amor dele, eu fui entendendo o plano dele, a ponto que eu falei: Senhor, se o Senhor tem um chamado, se o Senhor tem uma obra, então me usa, que eu quero começar a sentir, eu quero começar a praticar, eu quero começar a sentir esse gostinho de ver como é uma pessoa enferma ser curada, como é uma pessoa endemoniada ser liberta. E ele foi me levando, me impulsionando a estar junto de pessoas, de obreiros, na qual eu não estava nem preparado, mas ele foi me colocando junto de pessoas para a obra de libertação, na qual eu fui vendo Mãe de Santo ser liberta, aleluia, muitos demônios sair, e eu fui maravilhado, falei: meu Deus do céu, que coisa linda. E ali eu fui vendo pessoas ali que não, a madre estava fechada, na qual ele falou para ela, era muito crente. Ele falava para mim: vai lá. Eu morava em São Vicente. Ele falava: vai lá na Praia Grande. Olha só, é coisa de louco, mas é coisa de louco que Deus faz. Vai lá, que tem uma mulher que está te esperando. Eu falei: mas que mulher na Praia Grande? Liguei: como é que você está? Olha, eu estou assim, acabei de perder um filho, estava no meu ventre, não consigo ter filho. Eu entendi. Eu falei: Deus falou para ir, não sei o que ele vai fazer, não sei como, mas ele mandou. Naquela época eu era muito crente, e eu fui com chuva, e foi a primeira experiência que ele me fez, através da minha vida. E o nome dele foi glorificado. Amém. Porque eu coloquei a mão na barriga daquela moça e orei, e determinei no nome do Senhor que ela ia conseguir gerar um filho, porque eu queria, porque Deus estava mandando, porque Deus estava preparando, e ela creu na palavra, ela acreditou no Senhor. E dentro de dias ela foi fazer o exame. Ela falou: olha, eu estou grávida. E eu falei: foi Deus, glória a Deus por isso. E ali eu pude ver a maravilha que Deus faz através de nós e em nós. Amém. Deus, para te usar e para me usar, Ele basta só que você vá. Amém. O resto é com Ele. Aleluia. Basta só que você tenha fé. A Bíblia fala que a fé ela não pode ser medida, até porque Jesus falou: se ela for do tamanho do grão de mostarda, você ainda tem um poder tremendo para falar para esse monte: lança-te daqui do mar. Amém. A fé pode estar pequenininha, mas ela estando dentro de você e pedindo a quem é o dono da fé para que seja feita a vontade dele. Amém. E ali eu pude ter o maior testemunho da minha vida. Deus enviou uma mulher de Deus, uma profeta, na qual ela falou: olha, Deus está te preparando uma filha. Eu falei: meu Deus, mas eu não quero filho, eu já tinha duas, eu tenho 3 filhas, eu já tenho 2, eu não quero mais filha. E Deus está preparando 3 nomes para você escolher: Ana, Sara ou Rebeca. Eu falei: meu Deus, mas não te preocupes que não vai faltar nada para ela. Eu já era crente para chuchu, né? Crente. Eu falei: amém, eu recebi.
E dentro de pouco tempo, fiquei sabendo que ia ter um filho, uma filha. E era menina. E o primeiro nome que veio foi Sara. Vocês conhecem, ela vem aqui. Mas ela falou que ela ia vir bem. Não que isso seja um problema. Não que qualquer doença ou enfermidade, se viesse, seria um problema. Mas Deus falou, ela vai vir bem. Não se preocupe. Mas o médico, boca maldita, boca usada pelo cão, falou, olha, essa gestação não está bem. Está assim, assim, assim. Começou a grifar um monte de coisa de verde. Ela tem 90% de nascer com síndrome de Down. Eu falei, olha, eu não vou falar amém, porque Deus falou que não viria assim. Até que se viesse, mal nenhum teria. Mas eu não vou receber o que o médico está falando. Eu vou acreditar no que meu Deus falou. A ponto de, quando ela foi ter a criança, eu estava na igreja orando. E ali fizeram uma bateria de exame na menina. Nada. E ficou faltando uma expert, não sei de onde, de São Paulo vinha. Eu falei, não precisa nada não. É bênção de Deus. Deus falou e está aí a bênção. Amém. Ali eu era crente. Hoje em dia eu sou um pouco mais cauteloso, mas eu não devo ser assim, eu devo me entregar mais. Amém. Mas eu fiquei um mês na igreja dessa forma, sem aceitar a Cristo, porque eu tinha ainda o coração muito duro para aceitar as coisas de Deus, aceitar mesmo, me entregar. E ali o pastor, uma vez eu falei, pastor, toda vez que eu venho aqui a igreja está fechada. E o pastor Humberto conheceu, ele falou, se eu der a chave na tua mão, você abre? Eu falei, abro. E ali ele fez, entregou a chave na minha mão e toda vez a igreja estava aberta. Ele falou, tu vai ficar na porta. E eu fiquei na porta, um mês. E teve um dia que me incomodou, eu falei, pastor, eu preciso aceitar Jesus, é necessário? Ele falou, tu não aceitou ainda? Eu falei, não. Ele falou, lógico que é necessário, mas confessar da minha boca, ele falou, é necessário. Aí quando o pastor que estava dirigindo e pregando fez o apelo de quem quisesse aceitar Jesus, quando eu levantei a mão, a igreja foi surpreendida, porque não entendia nada. Falou, peraí, como é que o irmão está na porta ali um tempo, fazendo a obra e não aceitou Jesus? Eu falei, meu Deus do céu, eu perdi tanto tempo da minha vida, não me arrependo do que eu passei, me arrependo do que eu fiz, porque isso não é exemplo, não é espelho para ninguém. E toda a nossa ação, mesmo na presença de Deus, ela tem uma reação. Nada aos olhos do Senhor fica oculto. Embora eu tivesse ouvido dos meus pais sobre cristãos, sobre crentes, sobre isso, sobre aquilo, hoje eu tenho a oportunidade de mostrar diferente para eles. Hoje você tem a oportunidade de mostrar diferente para este mundo, do que eles pensam dos cristãos, do que eles pensam dos crentes. Embora, mas está assim, está assado, agora tudo pode. Não, tudo não pode. O apóstolo Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei levar. E quando eu me batizei, o pastor ele gostava, em alguns batismos, de colocar alguns louvores. E um dos louvores que me marcou foi o louvor que ele colocou na hora que ele estava me batizando, que eu convido a Madre Igreja a estar louvando junto comigo. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Tá cheio. Aleluia. Glória a Deus.
Vai exaltar que seja o teu nome, Senhor. A honra, a glória, a graça, seja dada para ti, ó. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aleluia! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus. Aquilo que parecia impossível, aleluia, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aleluia, Jesus. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, aleluia, você é um milagre de Jesus. Aquilo que parecia não ter saída, é um milagre que Deus fez na tua vida, foi a salvação. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aleluia, Jesus. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glorificado seja Deus. As palmas